Voltamos, galerinha! Voltamos para a última desse dia, desse primeiro dia de eventos. Tu promete que é a última? Não sei, é contigo. Quem manda aqui é tu. Quem diz que a última é tu. Daqui a pouco tu pega outro pelo caminho ali, vem. Não dá? Eu não consigo. Então, eu vou ler o release de novo, tá? Diretamente da Reparasul, na FENAC, em Novo Hamburgo, o maior evento de reparação automotiva do Rio Grande do Sul. Estamos aqui a convite do Sindirepa RS. Descubra os benefícios em ser um associado Sindirepa. Acesse sindirepa-rs.com.br. O QR Code está aqui embaixo e vai estar passando um e-mail aí na descrição. Aí. Tem na descrição também, mas vai estar passando um e-mail aí, que é o contato direto. Pelo QR Code ou pelo e-mail, contato direto. Associe-se para ganhar essas vantagens, para ter essas vantagens, certo? Vamos lá então, né? Nosso último, foi o último da noite também, o último palestrante também, né? Palestrante. E o último aqui, trocando uma ideia. E agora nós vamos falar sobre vendas. Que legal, Tudo é vendas. Passei uma boa parte da minha vida nessa parte aí. Sim, né? Eu sempre fui um péssimo vendedor. Nunca gostou de vender? Sempre fui mais técnico. Eu aprendi, né? Tive que aprender no meio do caminho, né? Mas nós vamos falar com Carlos Fortes. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Ederson, Alexandre. Como é que vocês vão ser chamados? Éder. É mesmo. Ederson, Alexandre. Éder, Alexandre. Muito bem. É isso aí. Feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho meu podcast também. E eu Legal. adoro essas questões de vídeo, podcasts, enfim, né? E acho que é fundamental, principalmente num evento da magnitude que é a Reparasul, ter momentos como esse. Ano passado eu estava com o meu estúdio aqui, o Papo de Mecânico, né? Papo de Mecânico, e legal. esse ano a gente, sabendo que vocês estariam, vamos, né, abrir mão ali e deixar realmente o podcast de vocês fazer o trabalho e é tudo muito benéfico, né? Que bacana. Quanto tempo tu tem teu programa já? O meu podcast eu tenho ele há 2 anos já. Ah, legal. 2 anos. Bacana, bacana. O ano passado, esse ano, eu tive umas complicações de saúde. E por conta do problema que eu tive, isso me exigiu que eu desse uma segurada um pouco, né? Mas hoje, na nossa empresa, nós temos um estúdio, né? E esse estúdio a gente acaba produzindo lá, então, vários conteúdos pro segmento de reparação automotiva. Que bacana. Tanto que o canal se chama Papo de Mecânico. Papo de Mecânico. Legal, bacana. Vou seguir lá. Legal. Carlos, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra tua lá em Torres. Ah, que legal, na Interalto? Na Interalto. Muito bacana, recomendo. Quem tiver oportunidade, assista. Né? Bem motivacional, né? Bem focada para venda, pra gente sair com aquele punch, assim, aquela puxada. Isso. Vou sair vendendo o que tiver na frente. É bem isso aí mesmo. Então eu adorei, parabéns, foi muito bem colocado os conceitos. Bem legal. Obrigado. Legal. Por que tudo é vendas? O meu manifesto, Ederson, é um manifesto que é no que eu acredito. Eu penso que uma lanchonete, um restaurante, uma farmácia, uma clínica veterinária, uma clínica odontológica, se não tiver venda, esse negócio não fica de porta aberta. Então, quando lá atrás eu comecei a pensar que eu tinha que criar um manifesto, eu queria criar um manifesto que realmente seria uma coisa que realmente eu acreditasse. E nós chegamos nesse resultado, tudo é vendas. Sim. Eu penso que se tu não estás vendendo algum produto ou serviço, tu estás vendendo uma ideia. Então, a todo momento a gente está vendendo, seja produto, serviço ou ideia, a gente está vendendo, né? Então, por isso, deu meu manifesto. Sim. Mas tu era vendedor? Por isso tu desenvolveu esse curso? Então, quando criança, a minha mãe, a gente foi criado, sempre moramos em chácara, né? E a mãe e o pai, eles não tinham uma condição assim financeira grande, mas também nós não matávamos cachorro a grito, como se diz. Mas a mãe, ela chegava para mim, pro meu irmão, eu tinha acho que 10 anos ou 9, e dizia assim, gurias, vocês querem ir no shopping? Ah, a gente quer. Eu e meu irmão, eu e o meu irmão mais novo, a gente é 1 ano de diferença, nós somos em 4 irmãos. Ela dizia assim, então eu vou colher umas alfaces e vocês saem vender no bairro, e aí com dinheiro a gente consegue ir no shopping. E eu deixo vocês gastar tudo no fliperama. Só que na época eu tinha problema de timidez. Cara, eu era assim, ó. Vender alface é terrível. Alface. E aí... O ticket médio da alface. Era 10 centavos o alface. Mas olha que interessante, Alexandre. Eu dizia pro meu irmão o seguinte, meu irmão era mais estrinchado. Ele disse, ó, Rick, eu dirijo o carrinho e eu alcanço o pé de alface. Tu bate palma e tu faz a oferta. Beleza, vamos. Cara, não dava 1 hora, Alexandre. A gente vendia tudo. Olha que legal. Que bom.
E a mãe, então vamos se arrumar. Aí a gente tomava banho, se arrumava, e o pai deixava nós no shopping, tinha fliperama na época. E, cara, eu comecei a tomar gosto, porque, cara, mas esse negócio de venda aí é bom, né? E a gente disse, mãe, a gente quer no shopping, podemos vender? Pode. E depois a gente começou a vender melancia, fruta, enfim. E aí eu fui criando gosto pela venda. Quando eu tinha 19 anos, eu recebi uma oportunidade de trabalho que eu me tornei gerente de uma empresa. E aí, como gerente, eu tinha que coordenar o setor comercial. E ali eu comecei a ter as minhas experiências comerciais, porque na minha filial era o meio assim, tô rico, tô pobre, tá quebrado, tô bem, Cara, e eu comecei a pensar, cara, mas não é possível, meu. A nossa matriz vendendo bem linear, assim, nós aquela loucura, né? Sim. Eu comecei a estudar os vendedores, o que os bem-sucedidos faziam, o que conseguiam vender, e o que os que não conseguiam vender faziam. E eu concluí que nós tínhamos que ter um treinamento para nivelar a equipe. Só que na época a empresa não tinha condições de contratar um palestrante. E aí o meu diretor disse, mas quem vai dar esse treinamento? Eu dou. Ele, mas tu sabe? Eu não sei. Eu sei o que eu quero, que aqueles vendedores que não vendem, eu quero transformar eles nisso aqui. Sim. Então eu vou criar um treinamento para... E cara, ele disse, então vê o que tu precisa e vamos fazer. Eu levei um mês, preparei o cronograma, o conteúdo, as aulas, passar isso, e pá, começamos a fazer. A gente fazia treinamento toda sexta-feira com esse time. Em um ano, faltou ali 100 mil reais para nós dobrarmos o faturamento. Nossa. E aí o meu diretor disse, cara, vê o curso que tu quiser fazer, a viagem que tu congresso, isso aqui, se tiver que ir para fora do estado, vai. E o ano que vem nós vamos continuar nessa batida. E fomos. Eu comecei a estudar mais, comprar livros e fazer curso. Comecei a ir para São Paulo, Curitiba, enfim. No outro ano, a gente quase dobrou o faturamento em cima daquele valor que nós já tínhamos. Sim. E aí, no terceiro ano, assim, explodiu. A empresa... Tanto que, quando eu comecei lá, nós éramos em 13 funcionários. Quando eu saí de lá, estávamos em 112 funcionários. Mas era setor automotivo? Não, era uma escola de cursos profissionalizante. Legal. E eu saí de lá como diretor-geral da rede. Sim. Saí para fazer o que eu faço hoje. Sim. E aí me lancei para o mercado como palestrante de vendas, mas eu era generalista. Em 2015 eu tive minha primeira experiência com a reparação, que foi uma palestra para os associados das DAP. Eu iniciei aquela palestra, não tinha cachê, não recebi cachê, fui porque o consultor de lá, um amigo meu de faculdade. No outro dia, as maiores distribuidores do estado me contrataram. Eu vendi 6 palestras para um, 7 palestras para outro, 4 palestras. Bom, eu vendi horrores. E aí liguei para esse meu amigo, Thiago, esse mercado da reparação, os caras não estudam? Porque, cara, eu vendi um monte aqui, ó. Caraca, tu sabe para quem tu vendeu? Eu disse, não, cara, tu vendeu para as maiores distribuidoras do estado. E aí comecei a adentrar no negócio e, cara, comecei a me apaixonar. E nessa época, Ederson, eu tinha contratado uma mentora lá de São Paulo, que ela é especialista em desenvolver carreiras de palestrantes. E ela disse assim pra mim, que eu tinha que escolher um nicho, eu tinha que escolher um assunto e eu tinha que me tornar referência naquilo. E aí comecei a adentrar, um dia liguei pra ela, Silvinha, eu acho que eu já sei o nicho que eu quero ficar. E eu dava curso de liderança, de finanças pessoais e vendas. Ela, e o assunto? É vendas. Então, e aí foi que eu comecei a fazer a transição da minha carreira em 2016, 2017. No final de 2018, eu tirei um relatório das contratações, deu 90% das contratações era só reparação automotiva. E aí em 2019, eu fixei o pé, não atendo mais outros setores que não seja. Mas só pra... E aí nichei total. E cara, graças a Deus, assim, a minha carreira explodiu. Que legal. Sabe que a pandemia, tirando o lado das mortes, da doença, todo aquele pavor que a gente viveu, a imprensa também, acho que eles potencializaram demais o problema. Tirando todo esse lado negativo, para mim a pandemia foi muito bom. Por quê? Eu, de 2019 para cá, eu comecei a ter patrocinadores. Eu tenho fábricas que me patrocinam, como tem aqui na minha camiseta. E eu tinha um circuito de eventos que eu fazia para reparadores para promover essas fábricas. E aí veio o lockdown, começou os meus eventos tive que cancelar todos, eventos que eu tinha sido contratado, vamos segurar, vamos deixar e tal. Sei que foi 101 eventos que eu tive cancelados. Nossa. Cara, eu fiquei apavorado. Eu tinha um filho, meu filho tinha 3 aninhos na época, eu sentei no sofá e disse, meu Deus do céu, Paulo, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou cuidar de vocês? Falei pra minha esposa.
E ela... E o que acontece? Em 2012 eu apresentei um programa na TV Bandeirantes. Porque parte da minha faculdade foi de jornalismo. Legal. Quando eu entro na TV, meu sonho era ser apresentador de programa de TV. Quando eu entro na TV, eu brochei total, assim. Porque eu conheci o lado negro da imprensa. Sim. Entendi que aquilo ali não é prestação de serviço, não é. Aquilo ali eu encher meu bolso e o resto que se lasca. Tem muito. Cara, eu brochei. Eu fiquei 3 meses, cara, eu não quero isso aqui, não vou me sujeitar ao que eles sugerem também. Não. E aí, eu peguei... O que eu ia falar? Que a pandemia... Daí eu parei. Eu nunca mais assisti televisão. Depois que eu entrei na Bandeirantes. E quando veio o lockdown, eu liguei a televisão de casa e comecei a olhar. Band News, CNT, aquela... E comecei a ficar apavorado. Lockdown. E eu sentei no sofá quase chorando, falei isso pra minha esposa, disse, amor. Ela deu um grito comigo. Desliga essa TV, o que tá fazendo o cara ligar? Tu não é de assistir televisão? Para de botar esse lixo pra dentro do teu coração. Disse, dobra o teu joelho e ora pra Deus, Deus vai te dar uma ideia. Deus nunca nos deixou desamparado. E ali eu vou mostrar na minha mãe, quer ir junto? Eu disse, não, vou ficar em casa. Daí, eu tenho um hábito que se eu tô em casa, eu tô com a casa fechada. Eu não fico com a casa aberta. Inverno e verão Fechei a casa, curtindo tudo. Fiz uma oração. Disse, Deus, o Senhor conhece a intenção do meu coração. O Senhor sabe dos funcionários que eu preciso honrar os compromissos, mas eu tô quebrado. Em uma semana eu quebrei. Eu disse, me dá uma ideia. Eu não sei o que fazer e tal, enfim. Depois que eu orei, eu peguei, abri meu celular e vi uma matéria falando sobre lives, o poder das lives e tal. Eu disse, cara... Tá aqui o caminho. Liguei para amigo meu, Dani, tu sabe como é que faz live no Instagram? Eu sei. Tu me ensina, eu te ensino, vem em casa. Fui lá. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma live todos os dias das 8 às 9 da noite. E nessa live eu promovia os meus parceiros. Então eu convidava, por exemplo, Alexandre, ia lá falar e no meio, deixa eu falar, porque essa live aqui tem um oferecimento de Paraflu. E cara, o negócio deu tão certo que as fábricas, eu fazia de segunda a sexta, as fábricas começaram a me ligar, cara, Forte, não tem como apresentar a nossa live. Cara, se eu fazer uma produção de conteúdo no YouTube, cara, tem que dar treinamento online, tu faz. Perdão. E eu nem o Zoom tinha usado, nunca tinha usado Zoom. Nunca acho que a maioria das pessoas no Brasil não tinha usado Zoom. Fazer live no YouTube, pra mim era uma coisa... E esse meu amigo, eu ia lá, ele me ensinava. Resumindo, foi um dos melhores anos em termos de faturamento. Eu deixei meu pessoal parado, não encostei ninguém no auxílio do governo, paguei todo mundo parado. Nosso faturamento explodiu. A minha rede social começou a repercutir, fábricas começaram a me procurar e foi uma loucura. Coisa boa. E aí, cara, mais uma vez Deus me prova que quando primeiro, tu tem uma fé que tu professa, ela vai gerar um resultado. Segundo, às vezes tu tem que dar uma recuada, ampliar a tua linha de visão e criar uma estratégia e avançar. E graças a Deus de lá pra cá só cresceu. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para 16 oficinas mecânicas no Acre. Eu nunca tinha ido pro Acre. O Sebrae me contratou, nós já temos o ano que vem 5 Sebrais na fila de espera. Eles estão replicando esse processo que é para qualificar oficinas mecânicas, né? Então, eu tenho conseguido propagar minha mensagem no Brasil todo. E o meu foco é ensinar os reparadores a ter uma visão comercial, a criar uma estratégia e a vender mais. Porque até então, vocês devem ter essa mesma percepção. O mecânico ele era comprado. Quando que isso despertou em mim? Quando um fabricante chegou e disse, Fortes, o que a gente pode fazer para vender mais? Não, fabricante não, a distribuidora. Eu disse, me dá 30 dias eu te falo. Fui a campo, comecei a ficar em oficina, retivo, cauta elétrica, tudo. E eu percebi que os caras eram comprados. E aí eu cheguei pro dono dessa empresa e falei assim, cara, se a gente ensinar o reparador a criar processos comerciais e a ter uma visão comercial mais aguçada, ele vai converter mais, consequentemente, tu vai vender mais para ele. Sim. E aí nós começamos um circuito no estado para esse cliente aí, e aí foi dando resultado. O pessoal dando feedback, vindo, as fábricas começando a ver o movimento, e aí
Graças a Deus estourou, né? Que legal. Eu queria aproveitar que tu falou assim dessa questão da pandemia, né? Isso foi marcante para todo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul também não foi diferente, e nós ainda tivemos o episódio das enchentes, né? A sociedade, o ser humano, ele precisa ter desafios, né? Para progredir, para evoluir. Né? Então a pandemia foi um desafio. O que nós temos que fazer para criar coisas novas para poder superar o problema? As grandes guerras, infelizmente, além de ceifarem as vidas, elas forçam ao ser humano a se superar. Então imagina hoje lá na Ucrânia e na Rússia, o que aqueles engenheiros, aquele pessoal está por detrás, apesar de toda a tragédia que eles estão vendo, as mentes estão trabalhando no sentido, nós temos que sair disso, nós temos que fazer um míssil mais potente, um sistema mais veloz, alguma coisa eles têm que fazer para se superarem. Então eu vejo que sempre o ser humano ele precisa de um estímulo, ele precisa ter uma coisa que o force. O exemplo das lives que você citou foi isso. Hoje todo mundo opera com software, com sistemas, porque ninguém podia sair de casa. Como é que eu vou atingir meu cliente? Como é que eu vou chegar no... Então, as mídias todas proliferaram em função dessa necessidade que o ser humano tem. Eu me lembro, Alexandre, eu moro em Dois Irmãos, né, hoje. Eu saí de Novo Hamburgo, antes eu morava em Novo Hamburgo. Saí de Novo Hamburgo para ir a Porto Alegre, fazer uma reunião de 20 minutos, meia hora, e voltava. Eu perdi 1h30 para chegar em Porto Alegre, fazia a reunião e voltava. Cara, hoje em dia, tu falar e fazer reunião presencial, não, vou fazer pelo Zoom. Não existe mais. Né? Então, quer dizer, e o lado bom que eu vejo, que pessoas mais maduras já estão muito mais adeptas e querendo até do que... Lógico. Então, isso é um avanço, né? Isso entra na parte que tu falou da pandemia ali, vocês falaram da pandemia. A pandemia, ela acelerou em 60% a internet. Olha aí. Que loucura, né? Em 60%, o que era pra nós, um exemplo assim, tá aprendendo agora ou daqui a um ano ainda, antecipou. Já aprendemos lá. Questão de lives, era uma coisa que foi acelerado, que era uma coisa... A comunicação, a necessidade de se comunicar era urgente, premente. A gente precisava dizer alguma coisa. Exato. Porque a gente precisava sobreviver, precisava viver. Exato. E quando é que hoje, tu roda Brasil... Brasil todo. Brasil todo, fazendo palestras. Palestras, treinamentos e mentorias. São três coisas diferentes. Isso, são três coisas diferentes. E como é que tu faz? Tu pega uma loja, um exemplo, uma loja, tu vai lá e dá o treinamento todo de cabo a rabo para os vendedores, vamos dizer assim. Isso, a gente tem em treinamentos, tá? Nós temos os treinamentos, são programas continuados de 6 meses a 1 ano. Então a empresa começa com 6 meses, depois ela pode renovar. Para distribuidores, é o Tudo é Vendas em Distribuidor de Autopeças. Nós temos a mentoria Oficina Rica em Vendas para a oficina. São 6 meses que a gente trabalha processos comerciais de uma oficina. A gente tem a palestra Tudo é Vendas para representantes de peças automotivas, que são para as fábricas. Tem aí os programas online. Tem o treinamento Como Vender Peças e Acessórios no Mercado Livre. É bem nichado, né? Eu me especializei em Mercado Livre também. E aí tem o circuito de eventos que a gente fez esse ano, foi o circuito Palestra Tudo Eventos de Peças e Serviços Automotivos. Para o próximo ano, o circuito chama-se Tour Brasil Oficina Rica em Vendas. E daí é um tour que a gente faz em vários estados aí. Nesse tour, os fabricantes, eles são os patrocinadores. Então por isso que daí a gente promove eles também. Sim, legal. E tudo é tu que faz o curso? Sim, eu tenho... Todos eles? Eu tenho uma equipe hoje, Ederson. Eu tenho uma empresa... e aí nessa empresa nós temos uma equipe comercial. O que acontece? O palestrante ele acaba se tornando como um médico que fica renomado. Eu quero o cardiologista X. O palestrante é a mesma coisa. Então a gente tem essa esteira de produtos e a gente vai trabalhando com o nosso time comercial lá na empresa, as frentes que vão ser trabalhadas ao longo do ano. Ainda bem que vocês usam o nome de palestrante, porque coach é chato, né? Já ficou muito batido, né? Qualquer um é coach hoje, né? Aí, cara, mas que infelizmente é banalizado o negócio, exato, mas o coaching, eu não deixo de ser um coaching, porque eu sou um treinador, né? É um treinador. Então... Mas é que... Carlos, dentro desses treinamentos que você ministra, quais são os maiores obstáculos que tu vê dentro de uma empresa que está recebendo um programa teu? O que tu entende assim que é o mais difícil, o mais desafiador? Né? Motivação dos funcionários, motivação do pessoal, a carga técnica, o que é o teu... Tu entende assim que é o mais... que exige mais energia tua?
Hoje é assim, Alexandre, quando uma empresa me contrata nas reuniões que a gente faz antes de começar o trabalho, eu sempre deixo claro duas coisas, que o sucesso daquele trabalho vai depender de duas frentes. 50% minha responsabilidade de motivar, engajar e mostrar o passo a passo para a equipe, e os outros 50% do gestor, de motivar, engajar e continuar botando lenha. Eu penso que quando uma empresa ela não tem como foco pessoas, essa empresa ela vai ter problema com o treinamento. Claro. Então aí eu começo a ver que eu começo a ter problema. Por exemplo, eu peguei uma empresa que eles trabalhavam até meio-dia no sábado. O camarada botou o treinamento da equipe sábado a 1h da tarde. Os caras E detalhe, esgotado. os caras já estavam... ele, enquanto gestor, ele ia embora. Ah, mas por que eu tenho futebol? Exato. Aí eu disse, cara, não vai funcionar. Olha, o ideal é fazer durante a semana, no máximo até quinta-feira. Sexta o pessoal já tá com a cabeça no final de semana. Se tu não trabalhasse em sábado, talvez sábado de manhã, né? Sim. O cara não viu. Lá pelas tantas eu descubro que ele tá com o pagamento dos funcionários atrasado. Aí não vai dar, aí não rola. Aí eu chamei eles, olha, eu disse, fulano, eu vou te falar um negócio, não quero que tu se ofenda, mas infelizmente tu rasgou dinheiro comigo. Porque, cara, tu ferrou a tua equipe botando treinamento sábado, 1h da tarde. Eu, por mim, o horário que tu botar, eu venho, tu tá me pagando. Sim. Tu não participou das aulas, porque tu tinha futebol. E outra, cara, tu tá devendo, tá com o salário atrasado da equipe, meu. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu tô com... Tudo bem, pode ter crise. Mas, meu, não ferra com os caras, meu. Sim. Sábado, a galera já tem meio sábado só pra... E aí tu tá ferrando com os caras na sede lá 3h30 da tarde. Pelo amor de Deus, cara. Não vai funcionar. Não vai. Então, assim, quando eu vejo que tem um líder, um gerente, ou um dono de empresa que não tem o foco em pessoas, em cuidar das pessoas, em dar o subsídio, Alexandre, aí a gente tem problema. Sim. E já aconteceu, assim, de me negar de treinar a empresa. Quando eu começo a fazer o diagnóstico, que eu vejo que tem coisas... Eu chamo o dono e eu jogo muito aberto. Olha, tá assim, assado. E aí? Se eu vejo que o dono tá disposto a mudar, tá, beleza, vamos tocar lá. Ficha, né? Por mais que tu esteja ganhando pra isso, mas aí o teu trabalho não vai jogar fora. Não vai repercutir depois, não vai gerar considerações positivas, recomendações positivas. E dependendo quem é o líder ali, o chefe, o dono, ele depois vai ainda sair falando, contratei o cara não resolveu o problema pra mim. Então às vezes não vale a pena o dinheiro. É bem isso aí. Então hoje, em termos de motivar a equipe, é fácil. Eu já peguei colaboradores antigos, assim, com a mente fechada, que com o tempo esse cara ele não concordava, daqui a pouco ele começou a se dobrar e ver, opa, dá certo. E a minha tocada, Alexandre e Ederson, é sempre criar relacionamento com os participantes. Eu não me considero dono da razão, não acho que eu sou bambambanda, só que eu tenho experiências de outras empresas que eu sei que se ele aplicar, ele vai conseguir ter resultado também. Que deram certo. Então eu sempre falo, cara, antes de tu me criticar ou falar que não dá, só executa. Faz. Executa, daí, depois de executado, e a gente conversa. Exato. E a gente tá conseguindo, graças a Deus, consegue a colaboração da galera. Que legal. Isso aí. Mais alguma coisa? Tudo certo? Certo. Quero te agradecer por ter vindo aqui. Tem alguma consideração final? Um @ pra galera te seguir? Telefone? Olha, o meu @ é Carlos Fortes Palestrante. Quem quiser seguir lá, tem também o do Papo de Mecânico, Papo de Mecânico Oficial. Beleza. E falar que é fundamental esse trabalho que o Sindirepa vem fazendo. E até estava falando com o Paulo ali, que bom que a entidade ela está nesse novo momento. Eu estava em Fortaleza, eu encontrei eu estava em Goiânia, numa feira. E eu encontrei um cara lá que conhece vocês e ele, cara, que legal que tá acontecendo lá no sul, isso, aquilo, né? Penso que é por aí o caminho e acredito que nessa pegada que o Sindirepa vem tocando, que tocou esse ano, vai crescer muito, viu, Alexandre? Tomara. Eu, graças a Deus, eu agora tô recuperado da minha saúde, eu tive um problema de reumatismo muito forte aí. Não consegui dar atenção para o Sindirepa que eu gostaria, mas já comentei com o Paulo ali que para o próximo ano a gente vai estar junto, porque ações que vêm para somar a gente precisa apoiar. É que nem vocês estão fazendo esse apoio para a Reparasul. A Reparasul veio para somar para a cadeia, então como que a gente não vai apoiar? Sim.
E o trabalho do Sindiep é a mesma coisa. Então, parabéns e contem comigo sempre. Obrigado, Certo. da mesma forma. Gostamos Obrigado. muito do teu trabalho. Obrigado, Carlos, por trocar essa ideia com nós aqui, né? E sucesso sempre. Pra nós todos. Que Sucesso. o teu Amém. podcast também vá pra frente. Top. Porque papo de mecânico deve ser legal. papo de mecânico. Eu já deixei alinhado com o Paulo. O primeiro podcast de 2025 é com vocês. Daí, Eita, tá? aí, Já tá alinhado lá. Mas tem pouca história pra contar, né? Vai junto lá daí, viu? É, vamos Vai lá, junto vamos Tá brincar. bom, gente? Certo? Valeu, queridos. Galerinha que assistiu, muito obrigada. A gente encerra o dia de hoje, né? Com essa live. Voltamos amanhã a partir, eu acho que se eu não me engano, 4 horas, né? É o primeiro. A feira abre às 15 horas. Isso, mas eu vai estar aqui O primeiro com nós. palestrante às 14. Isso aí. Às Desculpa, 16 horas. Isso. 16 horas. Tá? Então, galerinha, muito obrigado a todos vocês. Esperamos vocês amanhã também, certo? E a gente vai ficando por aqui e voltamos amanhã. Beijo. Tchau.